Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Nós começamos há 2 semanas uma série. Estudamos recentemente a carta de 1 Coríntios e começamos uma série agora sobre o plano redentor, ou sobre a obra da salvação. E hoje nós vamos meditar em Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Santíssimo Deus e eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja trazendo a cada um de nós, a começar em mim, clareza, discernimento, sabedoria, um coração humilde, ó Deus, e um espírito pronto para ouvir, receber e obedecer a Tua palavra. Senhor, que em o nome de Jesus o Senhor me use para o louvor da Tua glória, que eu possa falar de Ti, que eu possa falar com fidelidade a Tua palavra, ao Teu Filho Jesus Cristo, e que o Espírito Santo do Senhor esteja tocando em cada coração. Esta é a minha oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá? Só informar aos irmãos que caso os irmãos precisem, a sala do berçário ali está disponível também para os menorzinhos, tá? Então, se os irmãos precisarem, está aberta lá com todo o material e disponível para os irmãos. Enfim, eu gostaria de falar hoje, meus irmãos, continuando o tema que a gente vem expondo já há algumas semanas, sobre o pecado, as consequências do pecado e a solução para o pecado. O pecado, as consequências do pecado e a solução para o pecado. Meus irmãos, eu quero que você imagine comigo um prisioneiro. Pense num prisioneiro que vive acorrentado em uma masmorra escura. Ele está preso com algemas, com correntes nos pés e nas mãos. Ele pode se mover, mas apenas dentro dos limites das correntes, nunca sair dali. A Bíblia nos mostra que essa é a condição do pecador. A Bíblia nos mostra que nós, sem Jesus, somos servos, ou melhor, somos escravos do pecado. E somente Cristo pode entrar em nossas vidas, quebrar as correntes do pecado e nos levar para a luz, dando-nos uma nova vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É interessante, irmãos, que no capítulo 6, o apóstolo Paulo, aí dos versículos 16 a 20, ele vai trazer a figura
do pecado como sendo um senhor tirano. E vai trazer a ideia do ser humano como sendo um escravo, um servo do pecado. Se você puder acompanhar comigo o que diz Paulo, ele diz, aí a partir do verso 17, mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, vocês hoje são feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como antes vocês ofereciam seus membros para serem escravos da impureza e da maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam escravos da justiça para a santificação. Porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora são escravos da justiça. Então veja, meus irmãos, Paulo traz a ideia aqui do ser humano como sendo aquele que é sempre escravo, é sempre servo de alguém. Ou nós somos servos do pecado, ou nós somos servos de Cristo. Somos servos da justiça, como o texto fala aqui. O pecado é um senhor tirano. O homem pensa que é livre, mas na verdade o homem sem Cristo, em seu estado natural, é servo do pecado. E é a primeira coisa que eu queria mostrar para os irmãos hoje. Mostrar para os irmãos que o homem natural, o homem sem Cristo, na verdade é servo do pecado. Vamos abrir as nossas Bíblias, ainda no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. João, capítulo 8, versículo 34. João 8, 34. Onde Jesus nos diz assim: em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Em verdade, é interessante que Jesus traz aqui essa expressão que tem raiz no paralelismo hebraico, em verdade, ou seja, para reafirmar, ou seja, para enaltecer uma verdade, e ele diz, aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Quem comete pecado, irmãos? Quem comete pecado? Todos. O próprio apóstolo Paulo em Romanos vai dizer, porque todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Então, para Paulo, meus irmãos, o pecado não é apenas atos, mas uma força que domina o ser humano. O homem sem Cristo, ele é escravo do pecado, ele está sujeito ao jugo do pecado. Quando ainda nas epístolas de Paulo, aos Romanos, capítulo 6, que nós lemos, dos versículos 16 a 20, Paulo ele nos mostra que por natureza todos servem como escravos ao pecado, obedecendo às suas paixões e desejos. Todos, por natureza, servem como escravos ao pecado, obedecendo às suas paixões e desejos. Romanos 7,14, Paulo ainda diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, falando sobre a sujeição do corpo à realidade do pecado. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Pedro diz, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E é interessante aqui, ele fala de algo que promete a liberdade. Quando nós olhamos para a realidade do mundo, as pessoas dizem assim, olha, eu quero ser livre. Eu me lembro um tempo atrás, falando de Jesus para um jovem, e falando da necessidade de arrependimento, de que ele se voltasse para Deus, e ele disse assim, olha, eu quero aproveitar a minha juventude. Eu quero ter liberdade para fazer aquilo que eu bem entender. Eu quero ter liberdade para me alegrar,
para me satisfazer, frequentar os lugares que eu bem quiser, beber o tanto que eu quiser. Eu quero usufruir dessa liberdade o quanto for possível. Mas, na verdade, irmãos, essa liberdade se resulta em escravidão. Porque a pessoa compreende isso, ou o pecado promete a ideia de liberdade, mas no fim, ele traz a pessoa a um jugo de escravidão. O pecado, ele escraviza, ele aprisiona o pecador. O mesmo Paulo, agora em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3, ele vai dizer que todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. Vamos ler todos juntos? Olha. Ele lhes deu vida. Todos juntos? Quando você, em suas transgressões. E aqui ele está falando da conversão, do novo nascimento, da regeneração. E ele está dizendo que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, irmãos, vejam só. O pecado aqui é apresentado como sendo um senhor tirano, que escraviza o ser humano. Esse ser humano, por natureza, ou seja, o homem natural, não regenerado, não nascido de novo, que não tem Cristo, ele é escravo do pecado. E ele obedece às paixões e os desejos da carne. Esse pecado pode até prometer liberdade, mas na verdade ele faz com que nos tornemos escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E somente Cristo pode dar a vida àquele homem que está morto em seus delitos e pecados. Veja, meus amados irmãos, quando nós olhamos para a realidade do mundo, nós vemos que as pessoas, o homem natural, a pessoa sem Cristo, é escrava do pecado. E aí nós vamos para o segundo ponto. Primeiro, o homem sem Cristo, o homem natural, é escravo do pecado. E em segundo lugar, o salário desse pecado, ou o resultado dessa condição de pecado, segundo o texto que nós acabamos de ler, é o quê? A morte. E aqui eu queria aprofundar um pouco mais. O salário é certo, e o salário do pecado é a morte. Há 2 semanas atrás, nós expomos aqui, na realidade, isso, Gênesis capítulo 1 e 2. E lá em Gênesis 1 e 2, a palavra de Deus diz que o Senhor diz a Adão: comereis de toda a árvore do jardim, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não comerá, porque no dia que comeres, certamente morrerá. Ou seja, se o homem desobedecer, e nós aprendemos também que o pecado é a transgressão da lei, a morte entraria na vida do homem. E Gênesis capítulo 3, que nós expomos no domingo passado, nos mostrou isso claramente. Nós vimos como o pecado traz morte para a vida do ser humano. O salário do pecado é a morte. Mas de que tipo de morte o apóstolo Paulo está falando? De que tipo de morte? Talvez você diga, mas Adão comeu do fruto e ele não morreu. Lendo os capítulos 1 e 2, talvez alguém que nunca leu a Bíblia, que não conhece as Escrituras, pensava que quando Adão comesse do fruto, cairia morto no chão. Mas ele come do fruto e ele não morre no mesmo instante. Na verdade, ele morre. E a gente precisa compreender de que morte o texto bíblico está falando. O que seria a morte no sentido pleno daquilo que a Escritura, daquilo que a Bíblia deseja nos ensinar. O que é a morte? O que é a morte? Talvez haja pessoas como Adão, que estão vivendo no pecado. Hajam pessoas corruptas, que desviam continuamente o dinheiro público, estão aí usufruindo desses recursos, e parece que as consequências nunca chegam. Talvez há pessoas até dentro das igrejas, em adultério, vivendo escravos da pornografia, vivendo uma vida de pecado longe de Deus, e dizem assim, não, mas eu estou fazendo tudo isso, e a consequência nunca chega. Talvez há pessoas que vivam na mentira, talvez há pessoas que estão com o coração cheio de amargura, de ódio por outras pessoas, e dizem, não, mas a morte não chega. Eu estou vivendo no pecado e por alguma razão eu estou vivo, meu coração continua batendo.
Mas a verdade é que não. Quando o texto bíblico, meus irmãos, fala a respeito de morte, nós podemos tratar a morte na Bíblia em 3 aspectos. Em primeiro lugar, a morte espiritual. A morte espiritual nada mais é do que a separação de Deus, desde a queda. Então, quando Adão ele come do fruto, a morte entra na vida do homem. Qual morte? A morte espiritual. A morte espiritual é o que? A separação de Deus. O homem separado de Deus, Efésios capítulo 2, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Ele não está dizendo que nosso coração tinha parado de bater, que a gente não tinha pulso, que a gente não tinha vida. Ele está dizendo que espiritualmente nós vivíamos separados de Deus. Então nós vivíamos mortos espiritualmente. Então a primeira morte é a morte espiritual. Gênesis 2,17 diz, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então esse texto deixa claro que quando Adão come, ele morre instantaneamente. Morre espiritual. Ele é afastado de Deus. A primeira consequência do pecado não foi o corpo de Adão cair morto, mas a separação do homem da comunhão com Deus. Adão e Eva foram expulsos do Éden para longe da presença de Deus. Essa é a morte espiritual. A segunda morte, veja, essa morte espiritual ela é terrível, mas ela ainda é reversível. Pela obra de Cristo, por aquilo que Jesus fez, essa obra ainda é reversível. Uma pessoa que está morta espiritualmente pode voltar à vida, irmãos? Segundo o ensino bíblico? Sim, por meio da obra e da pessoa de Jesus. Então, essa morte é uma morte reversível ainda. Ainda que seja séria, gravíssima, uma pessoa morta espiritualmente, separada de Deus, essa morte é reversível por meio da obra de Cristo. A segunda morte é a morte física, que é a consequência universal do pecado. Ainda em Gênesis 3,19, Deus anuncia isso quando ele diz, tu és pó e ao pó tornarás. Deus não nos criou para essa morte, Deus nos criou para a eternidade, mas por conta do pecado, a morte física entra na humanidade. E o que é a morte física? Nada mais do que a separação entre o corpo e o espírito. Eclesiastes fala sobre isso. Ele diz, e o corpo volte ao pó, e o espírito volte a Deus que o deu. Ele está falando sobre a morte física, a separação entre o corpo e o espírito. Ainda lá no livro de Gênesis, capítulo 9, a Bíblia fala sobre isso. Por causa da corrupção do gênero humano, por causa da maldade, a vida do homem subiria apenas ao máximo 120 anos. Então, a morte física entra também como consequência do pecado. Na eternidade, novos céus e nova terra, não haverá morte física. Nós não teremos que nos despedir dos nossos entes queridos, das pessoas que nós amamos. Nós não teremos que temer ao sair de casa com medo de um acidente, com medo de uma infecção, de uma doença. A morte física é uma realidade do pecado. As pessoas morrem por causa do pecado. Essa morte, segunda morte, que é a morte física, tem solução? É reversível? À luz do ensino bíblico? Sim, também. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, a promessa da ressurreição, que nada mais é do que a união novamente entre corpo e espírito. Ou seja, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, essa morte também é reversível. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Meus irmãos, o corpo humano ele foi criado para não conhecer corrupção. Mas ele passou, depois do pecado, a ser marcado pela decadência. Então nós já nascemos e já entramos no estado de decomposição, parece. Eu estava essa semana conversando com o irmão Jefferson a respeito disso. Dentro do núcleo da célula, você tem o DNA. E aí, na formação do DNA, lá no núcleo da célula, você tem estruturas chamadas telômeros. Né?
E é interessante que à medida que as células elas vão se multiplicando, com o tempo, esses telômeros eles vão diminuindo. E chega um momento na vida do ser humano que não é mais possível fazer essa multiplicação, e isso traz a ideia de o fim, a vida ela é curta, o homem ele é mortal. Então, por causa do pecado, nós somos mortais. Doença, envelhecimento e morte física são expressões visíveis de que o pecado entrou no mundo. Eu poderia dizer, irmãos, que a morte é democrática. Ela atinge ricos e pobres, jovens e idosos. Todos nós caminhamos inevitavelmente para ela. Isso nos lembra que o pecado não é apenas uma falha moral, mas é uma sentença sobre toda a humanidade. Toda a humanidade está fadada à morte por causa do pecado. E aí nós chegamos na terceira morte. A primeira é a morte espiritual, a segunda é a morte física, e a terceira é a morte eterna, que também é chamada na Bíblia de segunda morte. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. Onde nos diz a palavra de Deus: no fim de todas as coisas, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Verso 15. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então veja, o texto aqui está escrito no tempo passado porque foi a visão que João teve. Mas na verdade isso é algo que ainda vai acontecer no juízo final, quando Jesus voltar. Essa é a última morte, a morte eterna, que aqui é chamada de segunda morte. Meus irmãos, a segunda morte é a separação definitiva de Deus. Quando aqueles que rejeitaram a Cristo serão lançados no lago de fogo. Aqui, nesse momento, não há mais possibilidade de arrependimento ou retorno. Como eu disse, a morte espiritual ela é reversível. Se você não tem Cristo na sua vida, se você crê em Jesus, se você depositar sua fé em Cristo, você será salvo. Você vai passar da morte para a vida. Se você tem Jesus, você também pode vencer a morte física. Um dia, em Cristo, nós ressuscitaremos e viveremos eternamente para Ele. Mas a partir do momento que uma pessoa morre sem Cristo e passa para a segunda morte, que é a condenação final, aí esse caso já é irreversível. A morte eterna é a consequência mais terrível do pecado, irmãos, e deve levar-nos a uma postura séria diante do pecado, e deve nos levar também a uma postura séria em relação à evangelização. Eu estava refletindo a respeito disso, irmãos. O quanto que nós temos pregado, o quanto que nós temos evangelizado, o quanto que nós temos orado pela salvação das pessoas em nosso redor. Quando as pessoas partem desse plano, desse mundo, para a eternidade sem Cristo, não há mais volta. Não há mais volta. Os irmãos se lembram lá da parábola do rico e do Lázaro? Qual é o clamor do rico quando ele chega lá no estado eterno? Ele pede para voltar e anunciar aos seus parentes a respeito do risco da morte eterna. Mas ali é anunciado para ele que é impossível voltar. Esse é um destino inevitável e irreversível para aqueles que não têm Jesus na sua vida. O pecador precisa ser alertado de que sem Cristo o salário final é a condenação eterna. Este salário é inevitável, o salário do pecado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 18, verso 4. Diz assim, Ezequiel 18, 4. Fala: a alma que pecar, certamente morrerá. Isso está completamente alinhado com Romanos 6, 23, onde diz que o salário do pecado é o quê? A morte.
Então, meus irmãos, esse salário, ele é inevitável. Eu poderia pregar qualquer outra mensagem, mas é isso que a Bíblia diz. O pecado é um patrão que sempre paga fielmente. Talvez haja alguém que tenha um patrão que não costuma pagar. Mas saiba de uma coisa, o pecado é um patrão que paga. E paga em dia. Isso deve gerar, meus irmãos, temor. Especialmente em quem não tem Cristo ainda como Senhor da sua vida. Temor, porque fora de Cristo não há escapatória. Mas para aqueles que já têm a Cristo, isso deve gerar gratidão, porque Cristo já recebeu em si mesmo o salário que era devido a nós na cruz. De certa forma, Cristo pagou esse salário. Ou melhor, recebeu esse salário na cruz. Quando a Bíblia diz que Ele levou sobre si todo o pecado, ou melhor, Ele levou sobre si a justiça pelo pecado, levando a condenação que era nossa. Cristo foi feito pecado para que nós, por Ele, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui, falamos sobre isso na semana passada, o pecado é algo muito grave, porque o pecado nos separa de Deus. Isaías diz, os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. Então, eu só quero que você entenda isso. O pecado traz morte, morte espiritual, morte física e morte eterna, e este salário é inevitável. Mas eu quero, meus irmãos, seguir para a segunda parte da pregação de hoje. Eu gostaria de falar sobre a graça de Deus. Eu gostaria de falar sobre esse dom gratuito de Deus. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Meus irmãos, diferente do salário, olha só que interessante. Lá diz, o salário do pecado é a morte. O que é salário? É algo que nós recebemos por aquilo que nós fizemos, não é isso? Então, o salário é algo que nós recebemos por aquilo que nós fizemos. A graça, por outro lado, não é isso. A graça é o contrário. A graça é algo que nós recebemos por aquilo que nós não fizemos. Quem fez foi Cristo. Então, há aqui, meus irmãos, um contraste. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Diferente do salário, a salvação é um dom. Enquanto o salário é conquistado, o dom é concedido sem mérito. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. O que nos diz a palavra de Deus? Todos juntos. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação não é resultado das nossas obras. Pelo contrário, o resultado das obras humanas é a condenação. A salvação é resultado da graça ou do favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Meus irmãos, nós não estamos falando aqui simplesmente de graça. Nós estamos falando da graça abundante de Deus sobre as nossas vidas. O verso 15 de Romanos 5 diz: mas o dom gratuito de Deus não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, será e foi e é abundante na vida de muitos. Essa graça é uma graça abundante sobre nós. O homem, meus irmãos, nada pode pagar ou oferecer, é tudo dádiva do Senhor. Isaías capítulo 55,
verso 1, nos fala um pouco mais sobre isso. Isaías 55, verso 1. Nos diz assim a palavra de Deus: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham e compram e comam. Sim, venham e compram sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Olha que interessante, irmãos. E ele vai trabalhar daqui em diante sobre a nova aliança. A nova aliança é uma aliança firmada não nas obras dos homens. Você não é salvo porque você vai à igreja, você não é salvo porque você dá uma oferta, você não é salvo por uma penitência, você não é salvo por fazer obra de caridade, você é salvo pela obra de Cristo naquela cruz. Deus enviou o seu Filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. A salvação vem pela graça, pela obra de Jesus. Este dom, qual é o dom que ele está falando? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. E eu queria falar um pouco mais sobre esse dom, sobre essa vida eterna. O que seria a vida eterna, meu irmão? O que seria a vida eterna? A vida eterna não é apenas existência sem fim. A vida eterna é vida plena em comunhão com Deus para todo sempre. A vida eterna é usufruir de toda bondade, é usufruir de toda provisão, é usufruir de toda graça, de toda bênção, de toda vida que há em Deus, não somente por um instante, mas para todo sempre. Essa é a vida eterna. Eu diria mais, a vida eterna é a reversão da morte. E é a reversão da morte em todas as suas dimensões. E aí nós voltamos lá para o que é a morte. A vida eterna é a reversão da morte espiritual. Porque a morte espiritual nada mais é do que separação de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 13, Paulo vai falar sobre isso. Colossenses 2, 13. Diz assim a palavra de Deus: e quando vocês estavam mortos em seus pecados, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então a vida eterna é a reversão da morte espiritual. O Senhor perdoa os nossos pecados e nos dá uma nova vida em Cristo. A vida eterna também é a reversão da morte física. Porque a Bíblia diz que antes de tomar posse da vida eterna, nós passaremos pela ressurreição. Uma ressurreição gloriosa. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 a 54. 1 Coríntios 15, 52 a 54. Nos diz assim a palavra de Deus: no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós então seremos transformados, porque é necessário que este corpo, doente e corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Então ele fala aqui sobre a ressurreição. A vida eterna nada mais é do que a vitória sobre a morte física. E, por fim, a vida eterna também é a vitória sobre a morte eterna. Porque Apocalipse capítulo 21, verso 4, nos diz que em Cristo, quando nós tomamos posse da vida eterna, nós herdaremos novos céus e nova terra. Amém, irmãos? Olha o que está escrito, olha: e lhes enxugará os olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. E já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Então, meus irmãos, que promessa gloriosa. A vida eterna é o triunfo sobre a morte espiritual, sobre a morte física, mas acima de tudo sobre a morte eterna. E em Cristo nós podemos receber isso. Esse dom, meus irmãos, que é a vida eterna, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vida eterna não é encontrada em religião. A vida eterna é encontrada em uma pessoa, em Jesus Cristo. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele tomou sobre si o salário que era nosso. Isaías 53, de 5 a 6, fala sobre isso. Ele nos deu a vida eterna. Jesus morreu uma morte cruel e terrível, para que você pudesse usufruir da vida eterna que Ele pode oferecer. E Ele ressuscitou para garantir que todo o que crê receba a vida eterna. João capítulo 11, versículo 25 a 26. Leiamos todos juntos, João 11, 25 a 26. João capítulo 11, 25 a 26. Vamos lá? Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Você já tomou posse da vida eterna? Você já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já se arrependeu dos seus pecados e reconheceu em Jesus a única fonte de salvação para a sua vida? Essa é a graça de Deus. Mas talvez você pense, então quer dizer que se eu sou salvo pela graça, se eu só preciso entregar a minha vida para Jesus, então eu não preciso mudar de vida? Nada precisa acontecer? Não. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que é a graça de Deus que nos restaura para sermos servos da justiça e servos de Cristo. Lá em Tito capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar todas as paixões e desejos desse mundo e a viver de maneira sóbria, justa e piedosa no presente século. Então, quem experimenta da graça de Deus não vai continuar no pecado. Quem experimenta da graça de Deus tem a sua vida transformada. Porque não é só uma graça de perdão, é uma graça de transformação. É uma graça que nos regenera, que nos liberta da escravidão do pecado e que faz de nós, réis pecadores, filhos de Deus. E eu posso provar isso com mais um texto bíblico. Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante. Efésios 2, de 8 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor, até o verso 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela graça de Deus. Mas isso significa que a gente vai continuar no pecado? Não, de forma alguma. Verso 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. O que significa isso, irmãos? Isso nos ensina que nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. As boas obras não é, meus amados irmãos, a causa da nossa salvação. As boas obras são o resultado da nossa salvação. São os frutos de alguém que já nasceu de novo, que tem Cristo como Senhor da sua vida. Você não vai entrar no céu por fazer coisas boas. Mas a verdade é que quando você tiver Cristo na sua vida, quando o Espírito Santo habitar em você e Cristo viver em você, agora você vai viver a vida de Cristo. E tudo vai mudar na sua vida. A graça nos restaura para sermos servos da justiça e servos de Cristo. Amém? Meus irmãos, então o texto deixa muito claro. O salário do pecado é a morte. O homem, nós aprendemos isso na semana passada. O homem sem Cristo está perdido.
ele está destituído da glória de Deus, ele está morto em seus delitos e pecados. Ele até tem vida biológica, mas ele não tem vida espiritual. Ele não tem acesso a Deus, ele está alheio da vida de Deus, e a Bíblia diz que por causa disso ele é filho da ira de Deus. Mas a verdade é que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único filho, pela graça, simplesmente por obra da graça de Deus. Jesus veio a este mundo, morreu naquela cruz. Gálatas diz que ali ele levou sobre si, Gálatas não, Colossenses 3, ele levou sobre si, ele tomou toda escrita de dívida que havia contra nós, ele pagou pelos nossos pecados. Sabe, os seus e os meus pecados, irmãos, as nossas falhas, os nossos erros, Jesus levou todo esse sofrimento naquela cruz para pagar a punição que nos era devida. Quem merecia morrer naquela cruz não era Cristo, éramos eu e você, mas Ele morreu pelo seu favor, pela sua graça, pela sua igreja, Ele morreu naquela cruz. E todos quanto creem no seu nome são recebidos como filhos de Deus. E eu quero trazer algumas aplicações para concluir a mensagem dessa noite. Primeiro, eu queria trazer uma aplicação para você que já é cristão. Para você que já tem o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, que já se arrependeu dos seus pecados, que já recebeu o dom do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não subestime o pecado. Não subestime o pecado. Ainda que a condenação eterna tenha sido removida para aqueles que se arrependeram e creram, suas consequências temporais são sérias. Até mesmo quando um crente peca e ele se arrepende, ele é perdoado. Amém, irmãos? Não é isso que diz 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas a verdade, irmãos, é que mesmo sendo perdoado, as consequências temporais do pecado são muito sérias. E muitas delas, mesmo depois da restauração, mesmo depois do perdão, continuam. Gálatas 6, de 7 a 8, diz assim: não se engane, pois de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, colherá. Aquele que planta para a carne, da carne colherá destruição. Mas aquele que planta para o Espírito, do Espírito de Deus sobre a sua vida, colherá vida eterna. Então, meus amados irmãos, não subestime o pecado. Não subestime o pecado. Não permita que o pecado esteja presente na sua vida. Nós sabemos que é impossível nesse mundo nós vencermos de uma vez por todas o pecado. Porque o nosso corpo ainda está sob o efeito do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, temos o Senhor como Salvador da nossa vida. Podemos dizer não ao pecado, mas é impossível pararmos de pecar. Mas existe uma diferença entre uma pessoa cair em pecado, entre uma pessoa falhar e uma pessoa viver no pecado. O apóstolo João, em sua primeira carta, ele diz que aquele que vive no pecado não conhece a Deus. Então, meu irmão, viva para aquele que pagou sua dívida. Viva para aquele que morreu naquela cruz por você. E saiba de uma coisa: a graça de Deus não é licença para pecar. Nós não podemos confundir, meu irmão, a graça de Deus com libertinagem. Romanos 6, versos 1 e 2 diz assim: o que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? De modo nenhum, meu irmão. Como viveremos no pecado? Nós que já morremos para ele. Ou seja, nós não podemos, o Senhor nos salva pela graça, o Senhor sempre perdoa, e a gente vai permitindo que o pecado vá se alojando na nossa vida, na nossa rotina. Irmãos, a nossa consciência vai sendo cauterizada. Quando a gente percebe, a gente nem acha que é mais pecado. Nós devemos tomar muito cuidado. Nós somos chamados a viver para aquele que pagou as nossas dívidas.
Guarde o seu coração do pecado e viva para aquele que morreu por você. Amém? Viva para aquele que morreu por você. Mas eu gostaria de também trazer uma aplicação, caso haja alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo. Talvez alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. A Bíblia deixa muito claro que todo pecador, e eu me considero, e eu reconheci isso um dia, todo pecador está acumulando o seu salário. O que é salário? Salário é algo que nós recebemos depois de um tempo de trabalho, não é verdade? Então todo pecador está acumulando o seu salário, e a folha de pagamento um dia virá. Como que eu sei disso? Romanos 2,5. Romanos 2,5 diz assim: mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia do juízo. Então ele diz que uma pessoa impenitente, teimosa, e que rejeita a graça de Deus, está acumulando para si o quê? Ira no dia do juízo. Mas saiba de uma coisa, meu irmão. Saiba de uma coisa, você que está aqui nessa noite. Deus lhe oferece gratuitamente a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. E a mensagem do Evangelho tem essas duas faces. O Evangelho é um alerta e o Evangelho é um convite. O alerta diz, cuidado, se você viver no pecado, o seu fim será a morte eterna. Mas o Evangelho também é um convite, que diz, vinde e seja perdoado. Deus lhe oferece a vida eterna em Cristo Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, esse é o convite do Evangelho. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ou como o apóstolo Pedro diz lá em Atos 2, naquela pregação que levou à conversão de mais de 3.000 almas, ele diz o seguinte, arrependam-se e creiam para que sejam salvos. Creia no Evangelho de Jesus Cristo e receba o perdão dos seus pecados. Então, meus irmãos, o pecado é um patrão terrível que sempre paga com morte. Mas Deus é um Pai que oferece a vida eterna como um dom gratuito. O inferno, a condenação é merecido, mas o céu é dado por graça. A pergunta que resta é, a quem nós serviremos? Seremos escravos do pecado para a morte ou escravos da justiça e de Jesus Cristo para a vida eterna? Que você possa refletir sobre isso e que Deus em Cristo nos abençoe. Amém?